Amém? Glória a Deus. Irmãos, me senti grande agora. Será que eu cresci? Já tive a oportunidade de estar com vocês aqui alguns anos atrás. É uma honra muito grande estar aqui de volta. Eu estava olhando a Giovana ali, a última vez que eu vim aqui, a Giovana era uma menininha. Agora é uma moça, glória a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele nos reserva tempos para todas as coisas, como o Rômulo bem disse. Existiu tempos, e tempos vão e tempos vêm, mas o importante é que sempre estejamos fazendo a obra e a vontade de Deus. Hoje eu estou tendo a honra de ser o primeiro a ministrar nessa manhã, então eu vou pedir vocês para abrir Marcos, capítulo 16, verso 15. Ele não vai ser o versículo que será o nosso trilho, a nossa trajetória, mas ele vai ser o nosso alvo. Marcos, capítulo 16, verso 15. Eu acho que o som aqui para mim tá bom demais. Se lá para ele o som estiver tão bom, eu vou ficar acomodado e vou falar só nessa altura. Como tá aí para vocês? Que para mim tá... Eu tô me sentindo lá em frente ao parque da exposição. Mas qualquer coisa pode diminuir meu retorno, que não importa não. Porque aí eu sou obrigado a ficar mais pentecostal. Para dar conta, para o som chegar. É técnica. Amém? Todos encontraram? Os demais textos, irmãos, eu anotei eles na folha. Possivelmente eu vou ler o que eu escrevi para ganharmos tempo, tá bom? Vocês estão de jejum ou vocês tomaram café? Até que a gente poderia cancelar o almoço, mas vamos manter por enquanto, que é o primeiro dia, a gente está num processo de preparação, né? Assim diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Um versículo aparentemente pequeno, mas tão grande, tão extenso, que quem somos nós para simplesmente cumpri-lo? Não é verdade? Só que tem uma outra forma de ler esse versículo. Qual é a forma que é? Tem uma frase que pode substituir esse versículo. Tem alguém que pegou, mas é lógico que eu não posso dar essa dica, né? Se falar em voz alta e acertar, eu dou um livro. Não estou pegando. Até que todos ouçam. O Silas olhou, só que eu não podia falar que ele já tinha... Eu vi que o Silas leu, mas eu não podia te dar essa dica demais, né, Silas? Então, uma outra forma de você ler esse versículo é exatamente até que todos ouçam. Só que isso é um alvo. E para você entender o que eu vou falar nessa manhã, sei que é uma manhã, vocês vão ter muitos momentos assim, para turbinar vocês na evangelização, mas como eu estou tendo a honra de ser o primeiro, nós vamos começar do início. Os primeiros passos. Os primeiros desafios. Só que eu queria que você imaginasse uma cena de filme. Adolescente jovem, eu tenho certeza que assiste filme. Depois que você casa e tem filho, aí você vê Madagascar, A Era do Gelo. Mas vocês devem ver aqueles filmes que o filme começa com uma cena desejada, mas de repente a tela escurece. Para os filmmakers, o fade out. A tela se apaga e vem o fade in. A tela se abre novamente. Só que aí ela se abre com uma mensagem que normalmente está em inglês. 6 years before. Eu tive que ver. Não, eu não sei não. Eu olhei. 6 anos antes. Aí aquela cena, aquele cenário, aquele homem talvez, eu estou falando 6 anos, às vezes é 20, 30, 50, talvez você está vendo um homem pregando para multidões, transformando vidas, mas a cena volta.
ele no ventre da mãe. No ventre não, né? Nos braços. Está chorando. Mas, ou seja, nós temos o alvo, a nossa cena final é até que todos ouçam. Então, a nossa cena final é a seguinte: os jovens do Cidade Nova transformaram o mundo. O Brasil agora é do Senhor. Governador Valadares inteira é do Senhor. O Brasil hoje não existe carnaval mais, porque todo o universo se converteu, porque se levantou evangelistas, porque alguns homens se levantaram e influenciaram essa nação. Aí saiu no jornal a cena, saiu você no jornal dizendo: o mundo foi transformado pela vida de um jovem. E aí nós estamos aqui um dia comemorando, glória a Deus, hoje o Brasil é do Senhor, porque uma geração dos marcados pelo sangue se levantou. Só que essa é a cena final. Aí a cena fecha e ela se abre. Quantos anos antes? Não sei. 1 ano antes? 5 anos antes? 20 anos antes? 50 anos antes? O tempo não nos importa. O que nos importa é o processo. Mas a cena se abre. E ela se abre onde? Ela se abre e nós estamos aqui. Pensando assim, tá? Eu acredito que pode acontecer. Eu quero que aconteça, mas e agora? O que nós vamos fazer? Como que eu começo? Onde que eu vou? Eu quero que você também imagine alguém que você admira muito. Eu não sei quem que vocês admiram, quem que é referência para vocês. Se é o pastor Lucinho, se é o Hernandes Dias Lopes, se é o Subirá, se é o Augusto Nicodemos, se é alguém do passado, se é Billy Graham, se é Jonathan Edwards, não sei. Mas pense em alguém, qualquer um que você fala assim, essa pessoa é minha inspiração, eu queria ser igual a ela, quem dera se um dia eu fosse igual a ela. Essa pessoa teve que trilhar um caminho, ela teve que dar os primeiros passos, e é o mesmo caminho que está aberto para você, é o mesmo caminho que está aberto para mim. Eles não começaram do nada, teve um antes. Antes daquela cena final, teve o início da história, teve os primeiros passos, o início da caminhada. E tem uma coisa que eu gosto de falar, eu não sei vocês, não sei se eu sou meio fora da curva, mas eu sempre sonhei em ser super-herói. Eu sei que eu já disse isso para vocês uma vez. E eu sonhava em salvar vidas. Na minha época, eu não lembro quais eram os super-heróis. Eu acho que tinha Superman, Super Choque, uns outros lá que eu não vou mencionar. Eu não tinha televisão, tá? Que fique claro. Na minha idade, até a idade de vocês, eu não tive televisão. Então, eu não sei qual que eram os desenhos na minha época. Mas eu sonhava em ser super-herói, só que eu tinha minha própria versão de super-herói. E na minha versão, eu tinha construído um carro que ele poderia tanto ficar invisível, quanto andar, quanto voar, e ele era tão rápido que se alguém falasse que tem um avião caindo, eu ia lá, chegava lá e salvava todo mundo antes do avião cair. Isso na minha cabeça, claro. Então eu queria ser super-herói. Eu sempre sonhei em salvar vidas. Só que quando nós entramos no reino de Deus, você descobre que você recebe alguns superpoderes com relação a salvar vidas. Deus nos concede, coloca algo em nossas mãos capaz de salvar vidas. Então, até que todos ouçam. É você salvando vidas. É você sendo super-herói em muita gente, em muita casa e em muito lugar. E por isso que nós estamos aqui. O caminho está aberto. O início está surgindo. E como vocês terão um intensivão essa semana, para começar a falar, para começar a pregar, para começar a evangelizar, para acionar um modo turbo, para que até que todos ouçam. Então hoje nessa manhã, o título da mensagem é Antes que todos ouçam. Tá bom? Que nós vamos começar. Né? E o tema é 3 etapas para que todos ouçam. Tá bom? Antes que todos ouçam. E para isso eu vou falar uma frase para vocês que eu vou repetir ela sempre. Porque, irmãos, eu entendo que eu estou aqui de manhã, é um momento assim mais desprovido de emoção, talvez. Mas eu quero aproveitar e realmente te ensinar
eu vou falar muitas coisinhas diferentes aqui, mas se cada um de vocês pegar uma só, pode ser a salvação para a sua vida, inclusive em problemas gravíssimos. Então, em partes, eu vou estar te dando aqui algumas dicas, algumas informações que podem tanto te elevar para o sucesso, quanto te socorrer de muitos problemas e de muitas quedas. E a frase que nós vamos sempre falar é o seguinte: eu ouço, eu vivo e eu falo. Vai ser chato, aí vocês vão ter que falar agora. Eu ouço, eu vivo e eu falo. Amém? Então, primeiro, nós temos que ouvir. Então, a primeira etapa é essa. Eu ouço, é ouvir. E nessa primeira etapa, tem duas coisas que você vai ouvir. Qual que vai vir primeiro? Não dá para me dizer. Uma vai puxar a outra. E essas duas coisas são: você vai ouvir o chamado de Deus e você vai ouvir a palavra de Deus. Parece igual, pode ser diferente, mas no fundo é quase a mesma coisa. E sobre o chamado, eu quero ler para vocês, só abram se quiser, Gênesis capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão. Vocês vão querer ler? Então tá bom, eu espero. Gênesis 12, verso 1. Amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o chamado de Abraão. Eu quero também ler, mas pode deixar que eu vou ler, o chamado de Paulo, Atos 9, 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E já que vocês querem abrir, então abram Romanos capítulo 4, verso 18. Aí já vai ser o Paulo, que também foi chamado, falando de Abraão. Romanos capítulo 4, verso 18. Amém? Quem ainda não encontrou, me ouça. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Amém? Irmãos, veja bem. Dois chamados diferentes, com duas visibilidades totalmente diferentes. Primeiro que é um no Antigo e um no Novo Testamento. Mas a distinção não está aí. Quando Abraão é chamado, o que Abraão fez? O que aconteceu? Nada. Ele só saiu e foi. Mudou alguma coisa? Não. Ele transformou a Mesopotâmia? Não. Ele pregou por todo lugar? Não. Fraco, né? Paulo, quando foi chamado, o que aconteceu? Praticamente ele mudou o mundo. Não sei se você sabe, quando Paulo é chamado, o evangelho já começou a circular. Só que o evangelho começou a circular assim: Jerusalém, Samaria. E estava bom demais. Quando Paulo entra, até os confins da terra. Então, assim, Paulo foi uma explosão no evangelho, quando ele é chamado. Mas só que Paulo, ele não colhe das bênçãos de Abraão. Então nós não podemos dizer que ele é mais importante. Mas eles são chamados diferentes, ministérios diferentes, tempo diferente, circunstâncias diferentes. Paulo era um homem já estudado, já formado em oratória, já conhecedor das Sagradas Escrituras, já preparado há anos. Quando Deus muda apenas o coração dele, ele já está, entre aspas, pré-preparado. Abraão não. Mas por que eu estou te mencionando isso? Porque a maioria de vocês
São adolescentes, jovens, alguns já estão na caminhada há mais tempo, mas outros estão começando. E você precisa entender que a chamada de Abraão foi estranha. Eu quero que vocês observem isso. Imagine a cena. Um homem no meio do nada. Ele chega e diz: eu fui chamado. Eu vou seguir essa voz e essa direção. Aí alguém pergunta assim: mas cadê o seu Deus? Ele está aí no seu bolso? Está na mochila? Está no seu bolso? Não é assim que as nações pagãs fazem? Eles têm estátuas. Eles têm um ídolo. Aí Abraão fala: não, tem não. Abraão, mas tá. Para onde que você está indo então? Você sabe que eu não sei? Gente, vocês acham que eles pensaram o que de Abraão? É louco. Bateu com a cabeça. Deve ter comido alguma raiz de árvore estragada. Alguma fruta estava envenenada. Só pode. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai ouvir o chamado e você vai ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Mas quando você ouvir o chamado, sendo você ainda novo, você estando ainda começando, algumas pessoas vão falar assim: não, você está louco. Pregador? Você que vai influenciar o Brasil? Ô, rapaz, para com isso. Até hoje, você é um menino catarrento. Como que você vai mudar o Brasil? Mas você escutou o chamado. Você não sabe como. Está todo errado ainda, mas você sabe que Deus está queimando algo em seu coração. E deixa eu te falar, o chamado ele não é tão claro assim não. Eu sempre achei que era assim: Fernando, oi, vem aqui. Tá bom, quem é? Lembra da história de Samuel? Ah, sim. Fala, Senhor Deus, que eu te ouço. Meu filho, eu estou te comissionando para uma grande missão. É assim? Não é não. Aí surge uma coisa na sua cabeça. Você fala: meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Não sei porquê. Que coisa... Tudo errado, estou em pecado. Eu não estou nem na igreja direito. E eu estou achando que eu vou ser missionário, que eu vou mudar a China, que eu vou mudar o Japão. Eu fico aqui me vendo andando de avião, pregando para todos os países. Não, tem um trem errado. Um dia você vai entender. E se você fala do seu chamado para as pessoas, principalmente, e por isso que eu mencionei Abraão, e vamos falar Abraão, não é o momento que foi chamado Abraão. Mas ele foi tirado de um lugar complexo, por isso você não pode esperar muito dele. E esses detalhes que eu estou te falando é muito importante, porque vocês vão ter dificuldade na caminhada. Talvez você está num lar que não é 100% cristão. E você vai chegar na igreja meio atrapalhado. E às vezes você vai afastar porque nem foi bem recebido. Mas as pessoas não conseguem entender. O seu chamado é grande demais. Abraão, ele sai do meio de uma terra, do meio de um lugar perturbado, não dá para esperar muita coisa dele, só dele ouvir a voz de Deus e decidir seguir a Deus, ele já está fazendo muito. Mas tudo bem, você ouviu a voz de Deus, por mais que ela é leve, você não tem tanta noção de se é ou não é a voz de Deus te falando, mas independente disso, você vai ter que ouvir também a palavra de Deus. Então primeiro nós ouvimos a palavra e ouvimos o chamado. Não sei qual que vai acontecer primeiro. Porque se você ouvir os chamados, você vai procurar a palavra. Como que você foi chamado por um Deus se você não conhece essa palavra dele? Mas aí, às vezes você vai ouvir a palavra. E aqui é complicado. Quando você começa a ler a palavra com profundidade, a palavra toda, Deus começa a te chamar com tanta força, com tanta intensidade, que quase você fala: para, Deus, não me chame assim desse jeito, porque eu não resisto. Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu quase enlouqueci, a ponto de cometer até erros mesmo.
Eu queria pregar para todo mundo, eu queria evangelizar para todo mundo, eu queria falar para todo mundo o tempo inteiro, qualquer hora. Porque a palavra, ela queima e você vê Deus realmente te chamando, não tem jeito. Então, ou você começa pela palavra e vai receber o chamado, ou você recebe o chamado e vai ter que ir para a palavra. Se você acha que recebeu o chamado e não for para a palavra, pode não ser chamado. E eu vou te dar algumas dicas para você saber se é um chamado. Por exemplo, meu sonho é ser um pregador milionário, andar de avião, sentar na cadeirinha. Meus amados, irmãos em Cristo, é com muita alegria que nós estamos aqui para sermos os mais felizes do mundo. Pode ser o mesmo que faz o pessoal pular o carnaval, sabe? Pode ser da cara. Agora, se você está sentindo assim, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero transformar vidas. Assim como um dia eu fui alcançado, eu quero alcançar também. Assim como de graça eu recebi, de graça também eu quero oferecer. Peraí, você quer fazer a obra de Deus sem ser por dinheiro, sem ser por fama? Eu acho que não é da carne, não. É Deus te chamando. Provavelmente. Mas se preocupa não, que no processo ele te confirma também. Mas então você ouviu. Eu ouço, eu vivo e eu falo. Então se você ouviu, você vai ter que ir para a segunda etapa. Agora complica. Eu vivo. Então a segunda etapa é viver. Só que viver não é fácil, não. Eu confesso que a vida real, viver o Evangelho, viver o Reino de Deus, viver as promessas de Deus, é cheio de altos e baixos. A gente quer desistir. Às vezes nós queremos parar, da desânimo, da tristeza, da angústia. Não é todo dia que estamos para cima. E eu quero ler um texto com vocês. Para quem abriu o Romanos aquela hora está perto, pode permanecer. Romanos 7, 24. E olha só, um homem que é o que converteu de forma drástica, violenta e transformadora o que ele está dizendo. Romanos 7, 24. Isso é Paulo dizendo, hein, irmãos? Miserável, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A caminhada não vai ser fácil, não. E só para você entender que a caminhada ela não é tão fácil, e ela é um pouquinho diferente de ouvir. Possivelmente vocês já ouviram muito aquela frase assim: o dia que você crescer, você vai saber. O dia que você tiver que cuidar da casa e pagar a própria conta, você vai saber. O dia que você tiver filho, você vai entender. O dia que você tiver que pagar a própria faculdade, você vai saber. Sabe o que eles estão querendo dizer? Tem coisa que não tem como falar, não. É só na hora que você vive que você sabe. Falar é fácil, quer ver? Tem alguém aqui que não sabe andar de bicicleta? Estou falando bicicleta sem rodinha, tá? Tem alguém aqui que não sabe andar de moto? Então, nós temos duas mocinhas ali que não sabem andar de moto. Você veio de moto, Cássio? Cadê o Cássio? Veio? Tem alguém que veio de moto? Mas você vai trazer ela, viu? É o seguinte, eu vou falar para elas como que anda, vou passar toda a instrução, aí você pode passar a moto para elas, tá bom? É o seguinte, do mesmo jeito que vocês andam de bicicleta, só que na hora que você acelerar, você acelera devagar, segura a embreagem, põe a marcha, solta a embreagem devagar e vai acelerando devagar. A moto...
Gente, quem anda de moto aqui? É fácil ou não é fácil andar de moto? É difícil? Você anda, você sai daqui nua, como que eu vou andar? Tô falando você agora. Não, ele ali, o motorista. É fácil. Irmãos, olha aqui. Andar é fácil demais. Eu não sei quem que instalou esse robô em mim, mas eu ando sem pensar. Eu só imagino que eu vou andar e estou andando. Eu não tenho que pensar assim, eu vou dar um passo, eu vou dar automatizado. Fácil, né? Fala para quem não anda, que é só fazer isso. Deixa o Cássio passar a moto para as meninas, elas vão seguir minhas orientações, vai dar certo. Falar é fácil. Viver a vida real é mais difícil. Então, muitas vezes a gente ouve, glória a Deus, eu ouvi lá no acampamento que eu vou pregar para nações. E como que eu vou? Viver é mais difícil, tá? E eu preciso que você entenda que viver é mais difícil, para quando você estiver enfrentando dificuldades, ao invés de você parar, você vai saber, é normal, tá bom? Os primeiros passos são difíceis. Por exemplo, eu mencionei aqui, aprender a andar. Eu me lembro da minha mãezinha dizendo, filho, um passinho, filho. Olha para frente. Apruma o corpo. Claro que eu não lembro, não, já passou muitos anos. Mas com certeza ela falava. Mas hoje é fácil. Mas naquele tempo era difícil. Então saiba que o início da sua caminhada vai ser um pouquinho difícil. Ok? Você ouviu a voz de Deus, você entendeu o chamado, você quer obedecer, você quer fazer, você quer começar, mas essa fase inicial, você ainda anda um pouquinho torto. Então você quer evangelizar, mas fala errado. O seu cabelo ainda está meio desajeitado, a sua roupa ainda está esquisita, seu vocabulário ainda está estragado. As músicas que você ouve ainda escandaliza. Mas você está começando a andar. Quem já sabe andar, não entende. Não entende o processo. Quem já sabe andar, fala, como assim você está rastejando? Mas é você que sabe quanto tempo Deus te chamou, de onde você saiu, suas dificuldades. Tem gente, Cassinho, que tem alguém para ensinar ele a andar. E tem gente que nasceu num lar que não tem quem ensine a andar. Você vai exigir dessa pessoa o mesmo nível de velocidade? Claro que não. Por isso que nós não vemos Abraão fazendo muita coisa. Ele sai do meio do lugar perdido, tem que começar do zero. Ninguém ensinou ele a adorar a Deus. Ninguém ensinou ele a servir. Ninguém ensinou ele a evangelizar. Porque ele começa uma fase do zero. É como se não existisse ninguém de Deus na terra. E ao invés de Deus trazer um dilúvio e apagar todo mundo, Deus decidiu agir diferente. Até porque Deus nunca faria outro dilúvio, correto? Por que não? Porque Deus prometeu. E Ele cumpre. Mas Ele falou que ele ia acabar com água, ele podia acabar com fogo. Mas não. Ele age diferente, ele chama um homem para começar, ainda que rastejando, os primeiros passos. E talvez é você. Está dando os primeiros passos, enfrentando dificuldade, mas o processo é esse mesmo. E eu quero te alertar de algumas dificuldades que você vai ter nesse início de processo. Tá bom? Primeira dificuldade. Irmãos, vamos lá. Vamos só recordar uma coisa. Qual que é o tema do acampamento? Até que todos ouçam. E qual que é o título da minha mensagem? Antes que todos ouçam. Isso aí. Não vou perguntar o tema não, para não ficar difícil. Então, até que todos ouçam. E você quer fazer isso. Só que aí você tem uma dificuldade. Comparação. Você começa a se comparar, porque você é jovem demais, você sabe pouco, você entende pouco, você fala pouco, você tem dificuldade. E aí você fala assim, não, mas peraí, se é para todo mundo ouvir... Ah, não. O Hernandes Dias Lopes, quando ele faz, milhões de pessoas escutam.
Então, não vou falar não. Ele fala milhões ou eu não vou fazer diferença. Essa comparação te mata. Não. Eu vou lá no grupo de jovens e o Silas só fica falando versículo bíblico de cabeça. Mata a gente de raiva. Ele que já sabe. Se alguém vai falar para todo mundo ouvir, é ele. Eu não sei nenhum versículo. Você está se comparando para parar. Não. O Daniel, ele sabe bastante teologia. Se alguém for ter que influenciar essa geração, vai ser ele. Se for dos nossos aqui, vai ser ele. Ah, não. É o pastor Yusco que já tem mais experiência. Deixa eu te falar. O que Deus te chamou é para você. O que Deus chamou Abraão para fazer, Paulo não podia fazer. Ninguém podia fazer. Billy Graham não podia fazer. O chamado de Abraão foi feito para abençoar todos e era específico para ele. Deus te chamou e um dia você vai ter a oportunidade de salvar uma vida que o Hernandes Dias Lopes não tem oportunidade, porque ele não está lá, no lugar, no momento e na hora que você foi chamado. Ok? Então eu quero que nunca vocês usem por comparação. Sua história é individual e ela vai começar sozinha. Lógico que você pode pegar carona. Grupo de jovens tem que fazer evangelismo, eu não sei fazer esse trem, mas eu vou. É agora que eu vou aprender. Tá bom? Mas eu estou falando de comparar para você pensar assim, não, então não sou eu que vou fazer. Você nunca vai fazer isso. E existe uma outra dificuldade, que é uma análise de quem não entende seu chamado. E embora meio que eu já falei isso, mas eu quero frisar, porque vocês que começaram a queimar o coração por algum ministério, vocês vão enfrentar essa dificuldade. Não estou profetizando, não. Estou dizendo que, possivelmente, vocês vão enfrentar essa dificuldade. Então, cuidado com quem você fala. Não é questão de ser reservadinho, não. Mas tem gente que não vai entender. Eu vou contar para vocês uma coisa. É estranho. Mas é para você entender que quando Deus te chama, não tem explicação. E eu ainda me lembro do dia que eu estava indo para Coroaci. Se você não sabe, Coroaci é essa estrada, saindo de Valadares, atravessa essa estrada e mais outro caminho pela frente. Chega em Coroaci, que é a terra onde eu nasci, de onde eu saí, de onde eu vivi. Ah, Fernando, você saiu lá daquele buraco? Não, meu filho, quem dera, lá é cidade grande. O lugar que eu vim é outro lugar. É mais para lá. Mas um dia, neste caminho, eu estava pensando assim... Gente, eu não sei como que eu estava pensando, mas é como se eu estivesse ensinando pessoas a pregar. Mas nesse pensamento, existiam pessoas que já pregavam e existiam pastores. Aí sabe quando você mesmo faz... Coisa de louco, o que eu estou pensando nisso? Eu nem prego. Eu nem pregava não, irmão. Eu não pregava ainda não, nenhuma vez. É de louco, não é? Aí passou-se os anos. A vida andou, a terra girou. Passaram-se em torno de 9 a 10 anos. Aí um dia, eu estou lá em casa preparando para lecionar a matéria de homilética no seminário. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, era o Senhor. Gente, eu podia contar um negócio daqui para alguém? Nunca. Nunca agora que já aconteceu, eu posso contar. Eu não seria louco de contar isso para ninguém. Mas é igual Maria, quando recebia algumas coisas da parte de Deus, guardava tudo no coração. Tem coisa que é tão grande. Já imaginou Maria falar, você está vendo esse menino aqui? Ele vai salvar a humanidade inteira e todo mundo. Maluca! Tem que guardar no coração. Mas o que Deus te chamou, Ele vai te conduzindo a trajetória. E aí, por que eu estou te falando dessa dificuldade? Porque querendo ou não, você vai escapar. Você vai começar a fazer alguma coisa, talvez você quer influenciar as pessoas na internet. Aí você grava um videozinho lá, torto, fundo quase que fumê, apagado.
tudo ruim. E alguém fala assim, é assim que você quer mudar o Brasil? Não entende. E aí te desanima. E aí você não quer continuar. E aí você começa, não. Deus não deve ter me chamado mesmo, não. Aquele dia, aquele profeta disse que eu ia ser uma grande influência nesse país. Que as pessoas que gastam tempo na internet, gastando suas vidas, iriam encontrar um lugar para ter suas vidas resgatadas. E não é eu, não. Então, cuidado. Não pare, porque alguém te falou algo. Lembra que primeiro você ouviu? Mas quando eu disse que você ouviu de onde? Me lembra as fontes aí. De onde você ouviu? Você ouviu o chamado, que é de Deus, e vem de alguma forma, que não tem como eu explicar, pode ser um profeta te falando, pode ser um sentimento, pode ser um sonho, pode ser algo que você entende que é Deus falando com você. Mas eu também disse que veio da palavra, vai vir da palavra. E aí você está diante agora deste cenário de alguém que está tentando jogar água no fogo do seu chamado. E você é que vai decidir se você ouve a pessoa ou o seu Deus. Se você escolher a pessoa, aí eu preciso te alertar. Você precisa saber disso. Olha só, entenda bem. Se você escutar, ouvir a pessoa e não Deus que te chamou, é você que está errado de escutar a pessoa errada. Não é a pessoa que te falou, porque a pessoa que te fala, não está errada, realmente, ela olhou para você e fala, você não vai dar, não vai não, hein? Você. A pessoa está errada? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Tem uma caneta aí? Cadê? Alguém tem uma caneta? Fura aqui pra mim. Pega uma folha dessa e fura pra mim. Pode separar ela. Se alguém reclamar, eu pago a conta. Só um buraco aí no meio. Aqui, ó. Só pra você entender. Por que a pessoa não está errada? Ela está olhando assim, ó. Só pelo buraquinho. É um jeito que as pessoas te veem. Eles até assim, tem algum sinal mesmo. Até que ele fala de Deus. Eu já vi ler na Bíblia. Agora eu não sei se era só para tirar foto. Ele postou alguma coisa lá, deve estar querendo like. Está indo na igreja, deve estar caçando namorada. A pessoa está vendo pelo buraquinho, ela está errada de te falar? Tá não, é o que ela está vendo. Mas Deus não olha por esse buraco não, filho. Deus olha não só do lado de cá, do lado de cá você que olha. Deus, Ele vê amplo, e Ele vê amanhã, e Ele vê daqui 5 anos, e Ele vê daqui 10 anos. Lembra que nós estamos no início da cena? Só que Deus já está vendo o final da cena. Tá bom? Então isso é sério. Eu sei que isso não é emocionante. Eu não estou te falando algo emocionante. Mas isso é para mudar a sua vida. Porque essas barreiras você vai enfrentar. E eu estou te prevenindo para que você não barre nelas. Ok? Mas existe comparação que te impulsiona. Então, eu falei que algumas comparações é de alguém que você acha, eu não vou fazer tão bom quanto, então não faço. Mas existe comparação para te impulsionar. Por exemplo, qualquer pessoa hoje que é uma influência para você na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, você precisa entender que essa pessoa trilhou um caminho. E é um caminho disponível. Que, inclusive, só o fato de vocês estarem aqui, vocês já estão neste caminho. Já é uma etapa do processo em andamento. Ok? Então saiba disso. E sim, pessoas de comparação, para que você cresça junto com elas, aí vai te fazer bem. Tá bom? Pode se inspirar, pode querer ser igual a alguém, pode almejar transformar algum país como alguém fez. Mas se impulsiona, fala, eu quero ser, Deus me mostra o caminho. E às vezes até por meio de pesquisa você vai descobrir um caminho. E você vai seguir aquele caminho.
E eu quero te dizer que nessa caminhada você vai aprender algumas coisas. Por exemplo, você vai aprender que não é melhor que ninguém. Se você não aprender isso, a queda é certa. Você vai aprender que você é dependente da graça de Deus. E é exatamente isso que vai fazer você entender que você não é melhor que ninguém. Mas você também vai entender que você não é pior. Porque a outra pessoa também depende da graça de Deus. E a outra pessoa também não é melhor que ninguém. Ok? E você vai entender que a vida tem altos e baixos. Porque a vida é real. Mas por que eu estou te falando desses altos e baixos? Já repeti, estou falando de novo. Porque no alto, é igual nós estamos aqui. Nós estamos para cima. Crescendo. Impulsionando. Cheio de vontade, cheio de ânimo, cheio de vontade de ir na igreja. Cheio de vontade de orar, cheio de vontade de adorar. Mas vai ter o dia da depressão. Da deprê. Eu não estou falando de depressão como doença necessariamente. Mas tem aquele dia depressivo. Aquele dia que você está para baixo. Aquele dia que você questiona. Você questiona Deus, você questiona o seu chamado, você questiona a palavra, você questiona até porque você nasceu na sua própria casa. Mas você precisa entender que isso é normal. Mas o que eu mais quero que você entenda nisso é para que você nunca se afunde mais do que você está. Porque isso aí já é uma estratégia de Satanás mesmo, eu acredito que seja. Possivelmente, e eu quero que vocês lembrem disso. E se vocês só lembrarem disso, de toda a pregação pro resto da vida, tá ótimo. Um dia vocês vão cometer um erro. E vai, irmãos. Aí você foi. Cometeu um erro. Aí você fala, já que eu fiz isso mesmo, vou aproveitar, eu já tô longe de Deus. Já estou afundado. Já estou frito. Já desliguei até meu WhatsApp para ninguém mandar mensagem. Vou aproveitar e vou chutar o balde. É alguém que porque fumou agora quer beber. É alguém que porque bebeu, agora eu vou na prostituição. Deus já está longe mesmo. E seu inimigo tentando te levar a um abismo que você dificilmente consegue sair. Porque eu disse que altos e baixos todo mundo tem. Vocês vão cometer pecado e Satanás vai tentar dizer para vocês assim, acabou, já era. Desiste uma vez e aproveita a sua vida. Aí você cometeu um erro. Você xingou o pastor uma semana antes do acampamento. Aí você nem veio para o acampamento. Aí você fala assim, eu já estou lascado. Quer saber? Eu vou para o carnaval. Aí chega lá... agora piorou de vez. Deixa eu provar isso aí. Me dá esse negócio aí também. E, gente, coisa ruim o povo te dá, viu? Principalmente se você souber que você não usa. Você tem que comprar quando você quiser. Mas se você não usa nada, deixa oferece. Porque é tipo amostra grátis, pra você querer mais, entendeu? Aí você só vai afundando. E como que você sai de um buraco desse? Aí você está com 2 vícios. Se você for uma mulher, talvez você saiu de lá grávida. Desculpa, mas é quase dizer que acabou. É lógico que se um dia, para alguém que já aconteceu, a gente vai falar de forma diferente. Mas para vocês, eu vou falar assim mesmo. Vocês homens, vocês engravidam uma mulher antes de casar, vocês estão fritos. Acabou a vida de vocês. E vocês, mulher, deu ruim. Eu trabalho na caixa, chega os caras lá. Quando você vê que chega um cara até empenado assim, fazer um depósito. Aí eu tenho que perguntar, né? Tá bom. Eu nem pergunto o que é, né? Mas não aguenta, irmão. A dor é tão grande. É pensão do menino. O cara não pode comprar carro, não pode comprar casa, nem nada. Tô falando sério. Não caia nessa. Já que tem uma semana que eu não oro, eu vou ir num lugar aí. Vou lá curtir a vida. Meu filho, tem uma conta tão cara para você pagar depois, que se você soubesse.
você voltava a sua vida inteira, todos os anos que você já viveu, só para não cometer aquele único erro. É sério. Estou falando muito sério. Se você errar, você vai lembrar de mim. Mas se for para você errar e você lembrar, eu espero que você lembre antes de errar. Deus vai te trazer a memória. Não se afunde mais. Não acabe com sua vida do nada. Mas por que eu estou falando isso? Eu ouço, eu vivo. Nós estamos na etapa de viver. E viver não é fácil. Deus fala assim, a gente não fala mal de ninguém. E a gente até começa com o versículo, irmão. Ô irmão, a gente não pode falar mal de ninguém não, né? Mas aqui é jovem lá, você viu? Já está falando. Está usando o versículo ainda. Ô irmão, a Bíblia fala que não pode ser fofoqueiro, mas falar que negócio lá, não é nem fofoca não, já está circulando geral. Então cuidado, muito cuidado. Tá bom? Não espere perfeição para viver. Você ouviu o verso que nós lemos Paulo dizer: miserável homem que sou. Ser um homem que já estava no processo. E ser um homem que já estava quase no final da cena. Quase falando aquele versículo. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde já a coroa da justiça já me está reservada. Não somente para mim, mas todos quantos esperam a vinda de Cristo Jesus. Ele já estava quase no final da cena, mas ele está falando: quem vai me livrar? Quem vai me socorrer? Como que eu vou continuar vivendo até o final? Irmãos, viver é difícil, mas então não espere perfeição para viver. Na hora que você errar, você vai buscar corrigir. Você não vai desistir. Porque vocês vão querer desistir. Eu sei que vai, e não é profecia não. É porque é a vida mesmo. Tá bom? Então a segunda etapa é viver. Vocês vão viver, caminhando, dia após dia, e o tempo pode passar. Mas o tempo chega. Enquanto você está vivendo, você está gerando testemunhos. Porque você vai precisar dele lá na frente, na terceira etapa. Todas as etapas dependem uma da outra. Nós queremos que todos ouçam. Mas antes você precisa ouvir. E antes você precisa viver. Enquanto você está vivendo, você está gerando testemunhos. Você está gerando experiências com Deus. Você está sendo forjado e moldado pelo Evangelho, pela vida real. E olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Lembre que você é pecador. Lembre que você depende da graça de Deus. Mas saiba que o nosso Deus é fiel, que Jesus é Salvador e Ele é pela sua vida. Você não vai ser abandonado na hora que errar. Você não vai ser abandonado na hora dos baixos. Mas aí nós chegamos na terceira etapa, que é: eu ouço, eu vivo, eu falo. A terceira etapa é o nosso texto inicial. É Marcos 16:15. É ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o nosso tempo. Até que todos ouçam. E se você, antes que todos ouçam, você já ouviu, você já viveu, então agora realmente você pode começar a falar. E sobre falar, possivelmente eu fosse mais a ouvir esses dias no acampamento. Eu não sei como serão as outras ministrações, mas possivelmente serão pessoas impulsionando vocês para falar, possivelmente serão pessoas impulsionando vocês em algum método, em algum jeito, em alguma ousadia. Então não é o meu alvo de falar tudo sobre falar e sobre este texto, porque ele vai ser muito mencionado. Mas eu quero só te dar algumas dicas, que é como se fossem as iniciadas. Porque nós queremos chegar no final. Viu a cena final? É assim mesmo. Ela é expandida. É uma explosão.
ela gera um choque. Mas antes, tem um processo. E como que nós vamos começar? Antes de chamar a atenção de todo mundo, como uma explosão, nós vamos ter que começar. E agora? Eu quero ir, eu quero fazer. Como? Você ouviu, você disse sim, você começou a viver e quer falar, mas não se sente preparado. Eu quero dizer para você que falar é mais simples e profundo do que você pensa. Quero só te passar algumas opções, por exemplo. Digamos que você vê alguém com um problema muito grave. E você chega, oi? Porventura você já buscou ajuda em Deus? Aí alguns vão estar orando para a pessoa falar assim, não, obrigado. Aí vai que a pessoa fala assim, não, mas eu quero. Como que eu faço? Espera aí, Pastor Wilson, eu estou na enrascada aqui. Eu ofereci a ajuda de Deus para uma mulher aqui, mas ela aceitou. O que eu faço? Não tem problema. Você abriu a porta. Você abriu o coração. Você foi canal de bênção. E às vezes é só uma pergunta que você fez e essa pessoa, ela vai meditar. E lembra de uma coisa? A maioria dos trabalhos evangelísticos que você vai fazer na vida, eles não dão fruto no momento. O fruto é de longo prazo. Existem sementes que vocês vão lançar hoje, que vai dar frutos daqui 20 anos. Só que às vezes você nem vai saber. Às vezes você chegou para alguém e falou assim, Jesus ama muito a sua vida, sabia? Aquilo corrói a pessoa de uma forma tão profunda que você não tem noção. Fernando, não tem coragem de falar isso não. Escreve um papelzinho. Jesus te ama. Coloca mais alguma coisa no papel para ser mais pessoal, para não parecer jargão. Jesus ama muito a sua vida. Aí você tem duas opções. Fulano, moça, caiu o papel aí. Não, não é meu não, é seu, caiu o seu, pode pegar que é seu. Então você entrega, mandaram te entregar. O problema é se perguntar quem é. Fernando, cadê? Que Fernando? Não, ele estava lá no acampamento, ele falou que era me escrever e te entregar. Pode falar. A pessoa não vai me achar mesmo. Mas às vezes é uma coisinha simples, muito mais simples do que você pensa. Mas vai mudar uma vida. Só que tem mais. Não é só assim não. Uns vão falar no coletivo, outros vão falar no individual. Mas lembra do toque do seu dia? Lembra que você viveu? Então, se você viveu, você teve uma experiência. Às vezes você está só conversando com alguém assim, estranho. Você acredita que hoje eu acordei e ao invés de eu tomar meu todinho, eu quis ler um versículo da Bíblia? Estranho. Eu quis ouvir primeiro a Deus hoje. Aí você fala, não, Fernando, isso foi evangelismo não. Aí a pessoa que está te ouvindo, ela fala assim, poxa, eu estou cheio de problemas, será que se eu ouvir a Deus também vai ajudar? Será que a vida de fulano, ele vive mais em paz? Ele é mais bonito? Ele é mais assim, aparentoso? Será que é porque ele serve a Deus? Sabe, tudo que você faz leva as pessoas a pensar, você não tem ideia. Irmãs, vocês que... Não é porque eu acho bonito, não. As mulheres que usam saia, aquelas saias mais longas, não tem umas mulheres que usam saia que você acha que ela está indo para a igreja? É tipo isso. Se vocês, moças, usaram e as pessoas verem, saberem que vocês estão indo para a igreja, você acredita que até isso mexe com elas? Porque alguns pensam assim, como essas moças são tão bonitas mesmo estando tão bem vestidas? Aí aquela mulher que está toda... É ridículo, gente. Eu trabalho no atendimento ao público. Tem gente que eu tenho que atender assim, ó. O que você deseja, senhora? Chegam as mulheres.
a cara toda inchada assim, eu fico com medo de negócio explodir. Eu lembro do filme do... Eu até esqueci o nome daquele cara. Stallone não, gente, é um... Rodão, os caras tudo inchados até as caras assim. Eu fico com medo, irmão. Tem umas pessoas que é tão escandalosa no jeito de vestir. O pessoal que vai receber Bolsa Família. Não é pobreza, irmão. Não estamos falando de pobreza, não. Isso é caráter. Isso é mentalidade que não foi construída por meio de Deus da palavra. São mulheres tão mal vestidas que a gente fica constrangido de olhar para elas. E não é nada bonito, não, tá? Você protege o que Deus te deu. Porque tudo que você expõe, acaba. Só você ver na rua. Se você acha que é mentira. Não, velho, eu quero ser tatuadão e andar sem camisa. Eu tenho dó de ser daqui a uns anos. É problema seu. Cada um, né? Arruma um problema que quer. A parte mais difícil é começar. Então vai uma dica. Comece em grupo. Não faz sozinho. Tá bom? Uma outra forma que vai ser muito útil para vocês, principalmente se você ouviu a palavra. Se você conhece a Bíblia mesmo, leu a Bíblia inteira, são transições. Porque uma coisa é você chegar... Ô Zé, eu tô querendo falar de Deus para você. Ele não quer te ouvir não, filho. Mas aí você tá lá na casa do Zé. Aí o Zé tá assim, você viu? A nova IA? Que fenômeno. Tá inteligente demais. Transição é o quê? É você tirar a conversa de um lugar e levar para outro. Aí você fica admirado mesmo. Como que pode tão rápido? Mas você já parou para pensar como que é Deus? 1 trilhão de vezes mais inteligente que a IA. E ele não sabe só o que alimentaram ele. Ele sabe antes que qualquer um soubesse. Ele tem precisão. Ele sabe, inclusive, o que eu estou pensando, o que você está pensando. Ele nos separa um do outro. Ele ainda vê o futuro. Aí você fala assim, não, Fernando, isso não foi evangelismo, não. Irmão do céu. Daqui 5 anos essa pessoa está numa situação, né? Fala, ninguém sabe o que eu estou passando. Aí ela lembra da conversa da IA. Aí ela lembra que Deus sabe o que ela está passando. Aí ela fala assim, será que se eu buscar ele me ouve? Aí começa o que? Uma busca. Então, irmãos, tudo que você fala tem mais profundidade do que você pensa. E deixa eu te contar como a minha trajetória começou. Cadê o Lucas? Tá aí. Tá, eu tinha visto, cadê a localização dele? Era esse rumo? O da Poliana. Ah, tá ali. Obrigado, mas era porque é 2 Lucas, né? O pai do Lucas, irmãos, um dia estava conversando, mais ou menos nessa distância aqui. Estava lá naquele canto daquela parede, lá numa chácara, conversando com a mulher lá. Nem sei se eles estavam conversando, não. Mas eu escutei uma voz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu não estava na conversa, eu escutei essa conversa. Gente, aquilo me queimou. Aquilo transformou minha vida. Depois daquilo eu comecei a ler as Escrituras. Depois que eu comecei a ler as Escrituras, meu coração queimou. E como? Eu até gostaria de mencionar esse texto, não vou, porque nosso tempo já passou, mas, gente, ele nem falou para mim e mudou a minha vida. E se eu mudo uma vida hoje, pode ser que foi mudado por causa dele. E se um dia eu fui líder da juventude, pode ser por causa daquela palavra. E se hoje eu sou professor de homilética, pode ser por causa daquela palavrinha. E se um dia eu for alguém na vida, pode ser que seja porque alguém disse um verso bíblico. E nem era para mim. Então, às vezes, você está lá na sua casa só ouvindo uma música evangélica e tem vidas sendo transformadas. Tem pessoas ouvindo até que todos ouçam, é de muitas maneiras, é de muitos modos. Então, saiba que tudo que você faz tem valor e você custa de ver. Talvez hoje o Fábio Júnior saiba disso, mas levou anos para ele saber, porque levou anos para eu entender o processo.
E daqui a uns tempos você começa a colher os frutos, os testemunhos. Eu só fiz 2 evangelismos solos na vida. Um deles foi lá na Lagoa do Pérola. Eu quase morri, eu quase surtei. É difícil. O outro eu tinha que fazer porque eu criei uma regra. Se eu não pregasse na rua, eu não podia pregar no púlpito aqui. Aí eu tinha dado compromisso com o Romulo, eu falei, agora deu ruim. Então, 2 vezes só. Realmente é difícil. Mas tudo que você fala, tudo que você começa, nós vamos... Você pode se colocar de pé, eu já estou terminando. Nós vimos que precisamos das etapas. Quais etapas que eu mencionei para vocês? Ouvir, viver e falar. Então, primeiro nós ouvimos, depois vivemos, para falarmos. Então, antes que todos ouçam, tem um processo, tem uma caminhada. Só que existe uma balança, que ela é autocalibrada. O que é isso? Alguma coisa está em alta, te puxa para cima. Lembra que eu te falei que se você ler muita palavra, ou seja, se você ouvir muito, automaticamente você começa a viver mais. E automaticamente você começa a falar mais. Se por um lado você começa a falar muito, isso está te impulsionando para cima, você começa a viver mais. E você começa a querer ouvir mais também. Isso é uma balança sendo equilibrada para cima, mas pode acontecer o inverso. Pode ser que alguma área da nossa vida vai começar a puxar-nos para baixo. Se você, independente do que você está fazendo ministerialmente, se você parar de ouvir, daqui uns dias você começa a parar de viver e daqui uns dias você começa a parar de falar. Não tem jeito. A balança te puxa para cima, mas ela te puxa para baixo. E se você para de falar, às vezes você para um pouco de ouvir e às vezes você para um pouco de viver. Então você precisa entender que o dia que algo estiver parando na sua vida, o dia que você não estiver falando para ninguém, sonde. Onde que está faltando algo? Será que eu estou faltando ouvir mais? Será que eu estou precisando confiar mais no chamado? Ou será que eu parei de viver? E é sério, irmãos, eu falei com vocês que a vida tem altos e baixos. Não pensa que desde que eu comecei o ministério que eu estou no alto. Não é não. Feche seus olhos. Isso é muito real. Você vai ter que experimentar isso na pele. Mas a vida real ela é altos e baixos. Tem dias que nós queremos desistir, desanimar. Tem dia que você não vai ter força para ler a palavra. Tem dia que você não vai ter força para orar. Vai ter dia que você não vai ter alegria de ir à igreja. Mas você sabe que você começou um caminho. Que você começou a trilhar. E você não pode voltar para trás. Vai ter dia que você vai ouvir uma palavra desanimadora. E você vai questionar: Deus, eu achei que o Senhor tinha me chamado. Mas olha o que eu estou escutando agora. Mas você precisa afirmar aquela palavra, saber que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele vai te levar até o destino final. Aquela cena final que Deus já te mostrou algum dia, ou aquela cena final que você almeja, aquela cena de vidas sendo transformadas, de almas sendo impactadas, de um governador Valadares sendo mudado, da nova geração da juventude sendo uma geração diferente. De você influenciando este país, de você influenciando essa nação, de você sendo um dos maiores evangelistas do mundo, de mesmo depois que você morrer, o seu nome vai continuar falando na história, assim como Abraão continua sendo bênção, assim como o que Paulo fez continua sendo bênção. A sua história não vai acabar nem mesmo quando sua vida chegar ao fim, porque quando você vive o processo inteiro, os frutos são permanentes, são duradouros. Mas você vai querer parar, você vai querer desistir. E às vezes você pensa, se é tão difícil, eu não quero nem começar. Mas nós já começamos, irmãos, a cena já abriu. E eu estou querendo ver a cena final. Eu quero ver aquela cena em que nós chegamos e Cristo
vai dizer: oh filho, olha aqui. Quantas pessoas estão aqui por meio daquela palavra? Quantas pessoas estão aqui porque leram a sua vida? Irmãos, até que todos ouçam, você precisa ouvir e entender que enquanto você está ouvindo, as pessoas também estão ouvindo só porque você está ouvindo. Porque as pessoas sabem o que vocês ouvem. Enquanto vocês estão vivendo, as pessoas também estão ouvindo. A sua vida é uma carta que eles leem dia após dia. E principalmente para você que foi transformado recente, cada mudança sua evangeliza de uma forma que você não sabe. Às vezes você só andava mal vestido, cabelo atrapalhado, e as pessoas começam a ver: olha aquele menino que andava só de roupa rasgada, só andava atrapalhado. Tá vendo aquela moça que só andava de mini saia, agora ela está andando de vestido, ela está andando de calça. Ela andava com aquele cabelo todo bagunçado, agora olha o cabelo dela caindo nos ombros. E a pessoa começa a olhar para você e você está pregando e não sabe, você não está falando uma palavra e tem pessoas sendo mudadas por meio da sua vida. Então, enquanto você vive, você também está falando. Mas enquanto você fala, mesmo se você não estiver falando de Deus, as pessoas elas veem como que suas palavras são. Se são bênçãos. Do que você fala? Você fala de Deus? Enquanto você está falando qualquer coisa, você também está falando. Um dia a cena final vai chegar. Mas enquanto isso, saiba que a cena se abriu. Que a nossa vida, a nossa história começou. Os primeiros passos vocês já estão dando. A decisão de estar aqui já é um passo. E quando vocês saírem daqui, vocês estarão um passo à frente. E eu creio que vocês vão ouvir muitas pregações que vão impulsionar, turbinar vocês no ministério da palavra, no ministério da pregação. E eu espero ser bênção na vida de vocês também, não só aqui, mas depois. E que vocês preguem, comecem, irmão, do seu jeito, na sua simplicidade, na sua casa, com seus amiguinhos. Às vezes a única coisa que você vai conseguir fazer é: olha, você está vendo filme de terror, você está vendo umas coisas estranhas, olha que coisa bonita que eu achei aqui, olha, ensina coisas tão legais da parte de Deus. Aí você fala: isso não é evangelismo, Fernando, você pode mudar uma família inteira só com isso. Então qual que é o segredo? Começar. E é hoje, é agora. Então, antes que todos ouçam, nós precisamos ouvir. E nós precisamos viver e começar a falar. E um dia, para a glória de Deus, todos irão ouvir. Em nome de Jesus. E que você seja um dos instrumentos de Deus para que todos ouçam. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, por cada vida, por cada jovem, por cada adolescente nessa manhã. Ó Deus, eu sei que às vezes eles vão enfrentar lutas, vai ser difícil, às vezes eles vão chorar, angustiados, tímidos, ansiedade, dor de barriga. Ó Deus, mas que o Senhor vai sustentar eles em cada momento, que eles comecem, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, que aquela glória que o Senhor manifesta quando nós fazemos a Tua obra, que ela se manifeste na vida deles, para que eles saibam que eles nunca estão sozinhos, para que eles percebam, ó Deus, que o Senhor que comissiona, o Senhor sustenta, o Senhor mantém, o Senhor, ó Deus, dá tudo que eles precisam, Pai. Oh Deus, está entregue em Tuas mãos, ó Deus. E eu espero ver eles, ó Deus, no dia que a cena final surge. E essa, na minha visão, é uma cena de glória. Talvez é a cena do Senhor vindo e nos encontrando. Ó Deus, mas talvez é a cena de um deles
para milhões de pessoas. Talvez, Deus, é a cena de um deles sendo dono de uma TV aberta, evangelizando o Brasil. Talvez a cena, ó Deus, é um deles sendo um político e sendo líder da nossa nação, dizendo que só o Senhor é Deus. Talvez, ó Deus, é a cena da maior influência do mundo, agora ser um cristão. E ele era um jovem que estava no acampamento até que todos ouçam. E que nunca seja por dinheiro, que nunca seja por fama. É lógico que tudo isso ajuda e faz bem para qualquer pessoa, mas que nunca seja um propósito enganoso, mas que sempre seja um propósito de glorificar o teu santo nome, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. E comece, irmãos. Dê os primeiros passos. Vale a pena. Vale a pena.